Sim, eu estou gravando aqui. Estou gravando. Respondendo a pergunta de Gopavinda Pala Prabhu. Eu sou Lilananda Das e a pedido de Gopavinda Pala eu vou falar sobre Srila Prabhupada hoje, o grande acharya da linha Vaishnava que trouxe o conhecimento da consciência de Krishna para o Ocidente. Então, vamos começar oferecendo reverência a Srila Prabhupada. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, como existem devotos da BBT, da Coração de Prabhupada, assistindo esse evento, então eu gostaria de me concentrar em algumas coisas que Prabhupada falou sobre a BBT. Gopavinda Pala, posso começar ou preciso esperar um pouco? Tá bem. Estava esperando o ok do Gopavinda Pala. Vocês devem ter ouvido o nome de Rameshwara Prabhu. O Rameshwara Prabhu era o diretor da BBT quando Prabhupada estava no planeta. E um grande devoto que fez muito serviço, mas infelizmente depois da partida de Srila Prabhupada deste mundo, ele se afastou do movimento da consciência de Krishna. E eu tive o privilégio de recebê-lo em minha casa quando ele decidiu retornar para o movimento da consciência de Krishna. Eu morava em Nova York na época, no litoral norte da Long Island, num bairro chamado Mineola. E Yogeshwar Prabhu, aquele que encontrou com os Beatles e George Harrison juntamente com Shama Sundar, ele era meu vizinho, mais ou menos 1,5 km. E nós tínhamos um programa às quartas de noite, cantávamos, discutíamos a filosofia. E um dia Yogeshwara me disse, Rameshwar está querendo voltar. Eu gostaria de trazê-lo aqui no programa. Esse será o primeiro contato dele. Então Rameshwar veio e cantou conosco. E depois que cantamos, que era um programa curto, ele muito humildemente me pediu se podíamos cantar um pouco mais de Hare Krishna. E eu falei, com certeza. Depois Hridayananda Maharaj ficou uns 10 dias conosco e Rameshwar veio também na minha casa novamente, eles almoçaram juntos, conversaram muito depois de muito tempo. Então esse Rameshwar era a pessoa que era responsável pela produção dos livros de Srila Prabhupada em inglês. E dos livros em inglês, os outros países traduziriam os livros para a língua local. Então em 1975, Rameshwar, primeiro vou falar um passatempo de Rameshwar com Prabhupada, que alguns repórteres vieram falar com Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada estava explicando o movimento para a consciência de Krishna, dizendo que era uma ciência e que era o conhecimento mais elevado para beneficiar toda a humanidade, que era a verdade absoluta. E o repórter, um dos repórteres, no momento falou, você quer dizer que você ouve Deus, que você realmente fala com Ele, e assim você recebe esse conhecimento dele? E Srila Prabhupada disse que sim. E Rameshwar, pensando que os repórteres iam mal entender, porque eles não eram devotos, quis ajudar dizendo que, na verdade, o que Prabhupada quer dizer é que ele recebe esse conhecimento na sucessão discipular, que vem de mestre para discípulo, desde Krishna, e assim ele apresenta esse conhecimento como ele é. E Prabhupada interrompeu e disse, não é isso que eu quis dizer.
O repórter então disse, então o senhor quer dizer que o senhor fala realmente com Deus, o senhor ouve Deus? E Prabhupada falou, sim, é isso que eu quero dizer. Às vezes, raramente Prabhupada dava ou colocava uma posição bem definida de quem ele era e da sua relação com Krishna. E essa, segundo Rameshwar, foi uma daquelas ocasiões que mesmo diante de pessoas que não eram devotos de Krishna, como os repórteres, Prabhupada apresentou dessa maneira. Em Los Angeles, em 1975, Rameshwara ouviu dizer que haviam 17 livros que não tinham sido publicados. Logo ele recebeu uma carta de Srila Prabhupada, onde Srila Prabhupada escreveu, por que os meus livros não estão sendo publicados? Eu escrevi todos esses livros, eu tenho sacrificado dormir, tenho sacrificado a minha saúde, somente para produzir esses livros, por que vocês não estão imprimindo esses livros? O que está acontecendo? Harikesha era secretário de Prabhupada naquela época, Harikesha Swami, e Prabhupada estava viajando da Austrália para o Havaí quando ele escreveu esta carta. E quando eles chegaram no Havaí, Harikesha telefonou para Rameshwar em Los Angeles. O templo de Los Angeles era o templo principal da época. Prabhupada queria que o templo de Los Angeles fosse um modelo para os templos de todo mundo. Então ele telefonou para Rameshwar e disse para ele que Prabhupada está muito irado. Ele está vindo para Los Angeles. E é melhor que você tenha uma resposta certa por que esses livros não estão sendo produzidos, ou como você vai produzir imediatamente esses 17 livros. Na época, Prabhupada queria enfatizar sobre a produção e distribuição de livros, e ele convidou os seus líderes principais, sannyasis e GBC, de toda a parte do mundo, para virem para Los Angeles, para encontrarem com ele. E quando Prabhupada chegou em Los Angeles, e ele deu a aula de chegada, é uma aula muito famosa, e essa aula foi distribuída imediatamente para todas as partes do mundo. Só para confirmar, vocês estão ouvindo? Está tudo bem por aí? Só para confirmar? Ok, desculpa, só eu gosto de verificar, só para não ficar falando sozinho. Então, Prabhupada deu essa aula de chegada, que ficou muito famosa. Eu vou ler da aula de Prabhupada diretamente. Ele disse que eu não tenho qualificação pessoal, mas eu estou simplesmente tentando satisfazer o meu Guru. Isso é tudo. O meu Guru Maharaj me pediu que se você conseguir dinheiro, imprima livros. Havia uma reunião privada onde nós conversamos e alguns dos meus irmãos espirituais importantes também estavam lá. Foi no Radha Kunda. Assim, o Guru Maharaj estava falando para mim que desde que nós conseguimos este templo de mármore do Bagh Bazar, tem havido muita dissensão entre os devotos. E todo mundo está preocupado com que quarto ou que escritório eles irão ocupar no templo. Eu desejo, portanto, vender este templo e o mármore e usar o dinheiro para imprimir livros. Sim, eu ouvi isso diretamente da boca dele, que ele era muito fã de livros. E ele me disse pessoalmente que se você conseguir dinheiro, imprima livros. Portanto, eu estou enfatizando tanto este ponto. Prabhupada se referindo a ele. Portanto, eu estou enfatizando tanto este ponto. Onde estão os livros? Onde estão os livros? Onde estão os livros? Assim, bondosamente, me ajudem. Este é o meu pedido. Imprimam tantos livros em tantas línguas quanto possível e distribuam esses livros por toda a parte do mundo. Então, o movimento da consciência de Krishna automaticamente aumentará. Los Angeles, dia 20 de junho de 1975. Eu quero
introduzir uma história dentro desse contexto que eu estou explicando de Prabhupada, da chegada de Los Angeles e de impressão de livros. O templo de Bagh Bazar. O templo de Bagh Bazar em Calcutta era o templo principal da Gaudiya Mata. Ele foi construído por um devoto chamado Jagabandhu. Jagabandhu, um pouco de história sobre Jagabandhu, isso se encontra no livro de Bhakti Vikas Swami, Sri Bhaktisiddhanta Vaibhava. Jagabandhu nasceu numa família pobre e na infância ele teve um acidente que ficou surdo. E ele ficou muito revoltado com aquilo e frustrado e decidiu cometer suicídio tomando ópio. Porém, um médico com muito esforço salvou Jagabandhu. Depois Jagabandhu se mudou do interior para a cidade de Calcutta. E na cidade de Calcutta, quando ele chegou, ele tinha somente 15 rúpias e vivia na rua. Mas ele gradualmente se tornou um negociante muito perito e ficou muito rico. E quando ele ficou rico, ele quis construir uma casa na beira do Ganges, porque ele gostava de ver o Ganges e se banhar no Ganges. Depois ele conheceu os devotos, ele conheceu Kundya Bihari Prabhu, que era um dos principais devotos de Srila Bhaktisiddhanta. Kundya Bihari era tão exaltado que Srila Bhaktisiddhanta, quando seus sannyasis vinham oferecer reverência para ele, ele perguntava se eles já haviam oferecido reverência para Kundya Bihari. Para vocês terem uma ideia de quem era Kundya Bihari. E Kundya Bihari convenceu Jagabandhu a se tornar um devoto. E Jagabandhu decidiu construir o templo de Bagh Bazar, que é um monumento de templo em Calcutta. E ele não somente doou dinheiro, ele pessoalmente supervisionou toda a construção. Muitas vezes ele decidiu dar uma ordem para que eles desfizessem alguma coisa que fizeram, os construtores, e fizessem novamente, porque ele não gostou, não estava perfeito. Até que o templo ficou uma maravilha. Hoje é considerado não somente um templo, mas um monumento em Calcutta, e é protegido pelo governo. E ele abandonou o seu negócio praticamente, e só se dedicava à construção desse templo. E finalmente o templo ficou pronto. Houve um festival de 4 dias para a inauguração do templo, e no 4º dia do festival, Jagabandhu abandonou o corpo. Srila Bhaktisiddhanta estava muito satisfeito com o serviço dele e decidiu fazer um monumento para ele e pediu que os devotos todos os anos comemorassem o desaparecimento de Jagabandhu Prabhu. Então esse templo não era um templo comum, era um templo muito querido por Srila Bhaktisiddhanta, e ele disse que eu desejo, nas suas palavras, que vender esse templo e o mármore e imprimir livros. Vejam só a posição de Prabhupada. E Rameshwar, que era responsável pela impressão dos livros, quando ele ouviu de Srila Prabhupada, onde estão os livros, onde estão os livros, onde estão os livros, 3 vezes durante a aula, ele viu aquilo que era como um chicote batendo nele 3 vezes. Aonde estão os livros? Aonde estão os livros? Aonde estão os livros? Ele pensou, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Esse era o plano de Prabhupada para expansão. Imprimir livros e distribuir livros. Através da distribuição de livros, Prabhupada construiu Mayapur, Prabhupada construiu Vrindavan, Prabhupada comprou muitos templos. O templo de Toronto veio do dinheiro da BBT, outros templos no mundo vieram do dinheiro da BBT, imprimiu mais livros, comprou o templo de Los Angeles e muitas outras coisas foram feitas através da distribuição de livros. Então Rameshwar explica que esse era o plano de Prabhupada, distribuir livros e através da distribuição de livros fazer devotos, comprar templos, expandir o movimento ilimitadamente e conseguir o respeito das pessoas. Vou falar mais disso daqui a pouco. Na manhã seguinte, Prabhupada decidiu ir para a Venice Beach, que era o lugar onde ele caminhava, fazia sua caminhada matinal com os devotos. E naturalmente haviam muitos devotos com Prabhupada, porque todos os líderes vieram. E Rameshwar estava esperando, ele e Radha Vallabha, que eram os gerentes e subgerentes da BBT, que a qualquer momento Prabhupada vai perguntar o que nós vamos fazer. Então eles já tinham uma resposta preparada. E dito e feito, no momento certo, Prabhupada perguntou, o que está acontecendo com os livros? Eu tenho 17 livros traduzidos, que eram o Sri Chaitanya Charitamrita, e eles não estão sendo impressos. O que está acontecendo?
Rameshvara tinha uma resposta que concordou com Radha Vallabha Prabhupada. Normalmente nós imprimimos um livro a cada 4 meses. Então agora nós vamos fazer mais rápido e vamos imprimir um livro por mês. Em 17 meses vamos ter todos esses 17 livros impressos. Prabhupada não gostou da resposta. Ele não gostou e disse, não, eu quero todos esses 17 livros impressos em 2 meses, não 17 meses. Rameshvara falou, Prabhupada, isso é impossível. Prabhupada parou a caminhada, colocou a sua bengala na areia, fincou a bengala na areia e disse, impossível? Como perguntando e exclamando ao mesmo tempo. Teve uma pausa e continuou, impossível só existe no dicionário de um tolo. E deu uma pausa. Naquele momento, Rameshvara disse que aquela pausa que Prabhupada deu era para a ficha cair na cabeça de Rameshvara, que aqui você está falando com o devoto puro de Krishna, aquele que tem a relação íntima com Krishna, que é o controlador de todos os planetas, aquele que sustenta todos os planetas e universos, que é todo poderoso, para quem não existe nada impossível. E aqui Prabhupada está dizendo que você vai fazer em 2 meses, você está dizendo impossível. Rameshvara pensando consigo mesmo na sua cabeça. Não, você é um tolo completamente, Rameshvara. Depois dessa pausa, Rameshvara falou, sim, Prabhupada, nós podemos fazer e vamos imprimir todos esses 17 livros em 2 meses. E todo mundo está olhando para Rameshvara. Como você vai fazer isso? E Prabhupada continuou andando. E depois, Rameshvara disse para Prabhupada, só tenho um pedido, Srila Prabhupada, que os nossos devotos, eles agora se acostumaram a colocar os sinônimos do sânscrito e os diacríticos do sânscrito, mas esse livro é em Bengali, eles não têm nenhuma experiência. Nós vamos ter muitas perguntas, então queremos que o senhor fique aqui, até que nós possamos terminar isso, porque nós vamos ter muitas perguntas e não temos ninguém para responder. E Prabhupada falou, sim, sem dúvida, eu posso ficar aqui. Eu vou fazer o que vocês quiserem para ajudar. E aí começou a maior maratona de todos os templos de produção de livros. Existem devotos aqui em Alachua que viviam na época em Los Angeles, desculpem, participaram dessa maratona e me contaram, por exemplo, Pushkar, ele é pintor, e ele era encarregado de pintar. E eles pintavam, e quando cansavam, vinha um outro devoto e continuava na mesma pintura. E quando aquele cansava, vinha outro. Assim, a pintura continuava por 24 horas por dia. E tudo continuava por 24 horas por dia. E agora eu quero colocar um outro passatempo no meio desse passatempo, porque havia uma devota chamada Onkaradasi, não, Mamohini Dasi. Mamohini Dasi morava em Los Angeles na época. E ela, certa vez, estava lá pelas 10 da manhã, cruzando a rua com 2 meninos do Gurukula, um de 4 anos e um de 6 anos, e Prabhupada vinha caminhando na rua, com Rameshvara de um lado e Radha Vallabha de outro lado. Eles iam caminhando muito rapidamente, e ela sabia que havia uma maratona, e naquela caminhada parecia, ou era evidente, que eles estavam com pressa, iam para alguma reunião, ou alguma situação de emergência. Mas Prabhupada começou a se aproximar dela, e ela pensou que ele iria passar, mas ele não passou. Quando ele chegou nela, ele parou. Ele parou e perguntou, por que esse menino não tem cantimala? Imediatamente arrume uma cantimala para ele. Prabhupada estava muito preocupado com a distribuição de livros, com a impressão de livros, e havia muita pressão nos devotos, mas ainda assim ele tinha tempo de parar e notar um detalhe tão simples, mas importante. Por que ele não tem cantimala? Todos os devotos devem ter cantimala. Teve situações também em iniciação, que o devoto estava para ser iniciado, não tinha cantimala, e Prabhupada parou a iniciação até que trouxessem uma cantimala para ele. Assim foi feita então a impressão do Sri Chaitanya Charitamrita. Infelizmente nós só temos 1 hora e eu tenho outros passatempos, eu não posso dar mais detalhes, mas existem muitos mais detalhes. Em outra ocasião, Rameshvara, ele estava tendo certa dificuldade com a BBT de Nova York. Então, Los Angeles é na costa oeste, sudoeste dos Estados Unidos.
E Nova York é na costa nordeste dos Estados Unidos. São 3.000 milhas à parte. Isso são mais ou menos 4.000 e poucos quilômetros à parte. E Balimardan, que era um devoto muito importante, eu vou falar mais de Balimardan no momento, ele morava em Nova York, e Rameshvara, o seu chefe era Prabhupada e Balimardan, ele recebia ordens de ambos. Mas haviam certas coisas acontecendo em Nova York que Rameshvara não estava de acordo, porque ele via que o dinheiro da BBT não estava sendo usado adequadamente. Então ele escreveu para Prabhupada. Disse: Prabhupada, eu não posso seguir as ordens do meu superior em Nova York, Balimardan, porque eu vejo que existem certas ordens que ele está dando, nas quais o dinheiro da BBT não está sendo usado adequadamente, e como eu não posso seguir essas ordens, eu prefiro então renunciar à minha posição. Prabhupada escreveu de volta e ficou uma carta muito famosa, e Prabhupada disse, eu vou ler da carta diretamente. Nós vamos discutir a sua situação no Festival de Mayapur de 1975, isso era em 1974. Eu espero que quando chegar a época do festival, a sua mente esteja sã novamente, porque o seu pedido de resignação é completamente insano. Na vida espiritual não existe tal coisa como resignar. Uma vez que uma pessoa se rendeu, ela jamais pode mudar tal situação. Então, uma instrução extremamente importante, porque no nosso serviço devocional, tanto na BBT como qualquer serviço devocional, sempre haverá obstáculos. Não somente no serviço devocional. Nesse mundo, este mundo é um lugar de obstáculos, e qualquer coisa que fazemos, vai haver obstáculos. Se não existe obstáculos, isso significa que você não está fazendo nenhum progresso, porque qualquer pessoa que faz progresso, mais cedo ou mais tarde, encontra obstáculos. E Prabhupada deu uma instrução muito clara. Quando nós aceitamos o serviço devocional, quando nós aceitamos a consciência de Krishna, dedicar a nossa vida à consciência de Krishna, não existe, não, como Prabhupada falou em inglês, once having surrendered, it can never be withdrawn. Uma vez que você se rendeu, você nunca pode mudar isso. Continue naquele caminho e não seja fraco, não enfraqueça. Vá em frente. Agora, voltando a Balimardan. Balimardan era um grande devoto, e esse passatempo é em relação a Balimardan e também a distribuição de livros. Hoje temos devotos de 21 anos, 22, 25, 27, e raramente vemos um desses devotos que abriram um templo ou até mesmo abriram um país. É muito raro de se ouvir isso. Porém, Balimardan e Gopal, o qual vive aqui em Alachua, eles viajaram por vários países da Ásia, Southeast, o sudeste da Ásia, vários países do sudeste da Ásia, abrindo templos, um atrás do outro. E quando Balimardan foi ao Japão, ele não abriu o Japão, mas ele também foi ao Japão, ele escreveu para Prabhupada, Prabhupada, eu quero abrir a Austrália. Eu gostaria de abrir a Austrália. E Prabhupada imediatamente falou, sim, vá e abra a Austrália. É uma ótima sugestão sua, e você é um rapaz muito inteligente, muito qualificado, eu quero que você vá imediatamente e abra a Austrália. E ele foi sozinho, sem ninguém. Sozinho chegou na Austrália e começou o movimento Hare Krishna. Porém, antes de sair do Japão, ele escreveu carta para vários presidentes de templo da ISKCON dos Estados Unidos, pedindo para eles que se você tem alguém que você possa dar para mim, para me ajudar aqui na Austrália, por favor, mande essa pessoa, porque eu vou sozinho e vou precisar de ajuda. Um desses presidentes era o Pendra, que era o presidente de Seattle, Washington, que é na costa noroeste dos Estados Unidos. Noroeste dos Estados Unidos. Porém, o Pendra havia deixado a sua posição como presidente e havia se tornado
servo de Srila Prabhupada, e agora estava nos arredores de Beverly Hills, o lugar onde Hridayananda Maharaj nasceu e cresceu. Prabhupada tinha uma casa lá e estava ficando lá com Upendra. E a carta de Upendra foi reenviada do templo de Seattle, Washington, para esse local na Califórnia. E quando Upendra recebeu a carta, ele estava lendo, só estava ele com Prabhupada, e falou: Prabhupada, aqui recebi uma carta de Bali Mardan. Não, Bali Mardan, ele é do templo de Nova York e está viajando na Austrália e no Japão. E eu sou aqui da Califórnia, nós nunca nos encontramos, mas aqui ele está pedindo alguém para ajudá-lo, que ele está abrindo o templo na Austrália. Ele deu a carta para o Prabhupada. Prabhupada pegou a carta assim, começou a ler, olhou para o Upendra, começou a ler novamente, e novamente olhou para o Upendra. O Upendra pensou que talvez tenha mais alguma pessoa no quarto atrás de mim. O Upendra olhou para trás, não havia ninguém, e imediatamente o Upendra ficou desconfiado e disse: oh, não, Prabhupada, eu não posso ir para a Austrália, Prabhupada, eu sou seu servo, eu lavo a sua roupa, eu massageio o senhor, eu cozinho para o senhor, eu não posso ir para a Austrália. E Prabhupada disse: não, qualquer um pode cozinhar para mim, qualquer um pode lavar a roupa para mim, ou massagear, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas abrir um templo, isso é muito especial. E você fez um trabalho tão bom quando você era presidente do templo de Seattle, Washington, você deve ir. E foi decidido que o Upendra devia. Mas naquela época, se você vai para outro país para abrir um templo, você precisa de dinheiro para comprar uma passagem. Como você compra a passagem? Muito simples. Era padrão internacional. Você pega uma bolsa de livros, vai ali na rua e começa a distribuir livros. Você paga o custo do BBT e o resto você compra a passagem para você viajar. O Upendra fez isso. E finalmente, depois de um tempo, comprou a passagem. Mas havia mais um obstáculo. Que para entrar na Austrália, o Departamento de Imigração da Austrália requeria que a pessoa entrando mostrasse $2.000 em dinheiro para provar que ele tinha como se manter dentro do país. E o Upendra não tinha esse dinheiro. Então o que ele fez? Ele foi para Garga Muni. Garga Muni é o irmão de Brahmananda. E pela misericórdia de Krishna eu tive a honra de receber Brahmananda em minha casa várias vezes. Ele ficou hospedado em minha casa 2, 3 ou talvez 4 vezes em Nova York. Grande Vaishnava. Então Garga Muni é seu irmão. E Prabhupada chamava Garga Muni de Garga Money, ou Garga Dinheiro, porque Garga Muni sempre estava fazendo negócios e sempre tinha dinheiro. E Garga Muni tinha um emprego na época, no qual também Tamal Krishna Maharaj começou a trabalhar com ele. No comecinho, eles trabalhavam na Kodak, fazendo filmes, trabalhando com filmes na Kodak. Então, ele explicou a situação para Garga Muni. Garga Muni disse: tá bem, eu posso lhe dar os $2.000, mas no momento que você chega na Austrália, imediatamente você transfere o dinheiro da Austrália para a minha conta aqui. E ficou decidido assim. E aí vai o Upendra de avião para a Austrália. Chega na Austrália, chega no aeroporto, está passando pela imigração e ele ouve uma mridanga e uma pessoa cantando Hare Krishna lá fora, tocando mridanga. Fala: pelo menos não tem devotos aqui me esperando. E quando ele passa a imigração, quem está lá esperando é Bali Mardan. E Bali Mardan, o Upendra descreveu, tem um daqueles chapéus de Prabhupada, aqueles chapéuzinhos que a gente vê nas fotos de Prabhupada, tinha uma curta toda amassada, tinha uma barba de 3 dias e tinha uma calça de jeans. E estava lá tocando mridanga e cantando Hare Krishna, esperando por ele. Ele se introduz: eu sou o Upendra, Prabhupada me mandou para ajudar você. Bali Mardan leva ele para o carro. No carro existe um Bhakta que está dormindo no banco de trás. O Bhakta acorda e lá vão eles para o templo atual da Austrália. Chegam no templo. O templo era uma casa abandonada, com os vidros da janela quebrados. Não tinha móveis, mas tinha uma cama sem colchão. E ao invés de colchão havia jornais.
E o Pendra relata que haviam baratas que eram o tamanho daqueles skateboards. E o Pendra, naquele momento, ele sentou na cama e começou a chorar. Ele falou, o que eu fiz? Eu estava servindo o Prabhupada, o devoto puro, cozinhando para ele, lavando sua roupa, massageando o Prabhupada. Agora estou nesse lugar cheio de baratas. Mas a pregação tem que continuar. Imediatamente eles começam a ir para a rua, cantar Hare Krishna, e aí eles tiveram uma ideia que a Macmillan Company, a companhia que produziu o primeiro Bhagavad Gita para Prabhupada, que por sinal eu trabalhei no prédio da Macmillan, eu trabalhava no andar 43º no Rockefeller Center em Manhattan, no centro de Nova York, e a Macmillan Company tinha o seu escritório, a sua sede principal lá, e eu sempre passava pelo escritório deles e me lembrava de Prabhupada. Vários passatempos sobre a Macmillan Company. Mas eles decidiram ver se tinha Macmillan Company, ali na Austrália tinha Macmillan Company, eles foram lá, e eles tinham o Bhagavad Gita de Prabhupada, e eles pegaram todos os Bhagavad Gitas e venderam tudo. E com a venda dos livros de Prabhupada, conseguiram um lugar melhor para o templo. Eventualmente, Prabhupada foi à Austrália. Prabhupada instalou as deidades. E no dia da instalação, Prabhupada iniciou até pessoas que estavam visitando pela primeira vez. E esses devotos ainda estão servindo. E na saída, Prabhupada foi para as deidades e fez uma oração. Ele disse que normalmente eu seria a pessoa que iria treinar os meus discípulos a adorarem você da maneira correta, não adorarem as suas senhorias da maneira correta. Porém, eu tenho programas de pregação esperando por mim em outros países e eu não posso treiná-los. Assim, eu peço que vocês, por favor, treinem esses devotos. E um ano depois, Prabhupada voltou e eles tinham uma adoração maravilhosa. Krishna inspirou os devotos no seu coração e os devotos aprenderam e se tornaram grandes pujaris e grandes servos de Prabhupada. Assim, a distribuição de livro, e tem tantas histórias maravilhosas da distribuição de livro, eu vou entrar numa outra agora, muito importante, que em Nova York, em 1976, houve um caso na corte muito sério. Na época haviam diferentes cultos de yoga, grupos religiosos, havia um grupo religioso da Coreia, e muitos eram charlatões. Mas o movimento Hare Krishna não era charlatão. Porém, os pais de um devoto fizeram uma alegação que o movimento Hare Krishna raptou o meu filho, lavaram o seu cérebro, e agora, para devolverem meu filho, eles querem que eles querem uma quantia de dinheiro. Imagina só, uma coisa completamente absurda. Mas eles foram a um grand jury, o júri grande, é um corpo de pessoas que ouvem um caso assim, e aí decide se o caso vai ser levado para a corte, para julgamento ou não. E esse júri decidiu que sim, tem que ir para a corte para julgamento. Esse caso é um caso um pouco emotivo, espero que eu não vou ficar aqui emocionado com isso. Mas esse caso demorou muito tempo, e durante o processo, os devotos foram chamados muitas vezes a irem à televisão, nesses programas de pergunta, de debate, e muitas vezes tiveram que enfrentar as pessoas do outro lado na televisão, na mídia, em jornais. E tinha pais de devotos que não estavam felizes que os devotos haviam ingressado no movimento e também se juntaram contra o movimento Hare Krishna. E um dos devotos que estava sendo processado era de Keshava Swami, que era um dos líderes de Nova York. E aconteceu que a mãe de uma devota que estava muito feliz porque a devota entrou no templo, começou a chamar as estações de rádio, televisão e jornais que ela queria ir lá debater com os outros pais. E ela era uma grande argumentadora e
representou muito bem o movimento Hare Krishna e dizia que a minha filha, esse movimento salvou minha filha. Minha filha era uma hippie, envolvida em drogas, não fazia nada de útil na sociedade. Esse movimento salvou minha filha. E se este movimento estivesse existindo quando eu era jovem, estava crescendo, eu também teria entrado nesse movimento. E quando o Prabhupada ouviu sobre isso, Prabhupada não somente falou tão bem da devota, que essa devota é uma devota tão boa, tão dedicada, e a sua mãe, uma mãe tão especial que está fazendo um serviço assim incomparável para Krishna. Ele ficou muito feliz com a participação delas. E eventualmente, o processo foi para julgamento. Eu gostaria de ler para vocês o julgamento, sim. E no dia 18 de março de 1976, Prabhupada estava na Índia, em Mayapur, e Tamal Krishna Maharaj viu no The Times of India, que é um dos jornais principais, como o Estadão ou Globo no Brasil. Na página da frente estava escrito o seguinte, vou traduzir: o movimento Hare Krishna é uma religião genuína. Washington, 18 de março. Washington é a capital dos Estados Unidos. Então, aqui segue. O movimento Hare Krishna foi chamado uma religião genuína ontem pelo juiz da Suprema Corte de Nova York, que rejeitou 2 processos contra os oficiais do movimento, processos que acusavam os oficiais de aprisionamento ilegal de fiéis e uma tentativa de lavagem cerebral. O processo foi apresentado por um pai irado, porque o seu filho, bem como um outro discípulo, haviam se unido ilegalmente ao movimento e que eles haviam tido o seu cérebro lavado. Agora, antes que eu proceda com a publicação do jornal, que é muito bela, como se o juiz havia sido ditado por Krishna que escrever. Durante todo esse processo, quando o Prabhupada viu que o movimento estava sendo acusado de lavar o cérebro, inclusive agora no Vyasa Puja de Prabhupada, Ravi Prabhu, cantor famoso da Venezuela, estava aqui. Ele estava presente quando ele estava no quarto de Prabhupada. Muitos devotos vieram e Prabhupada disse: eu não entendo vocês ocidentais. Se alguém quer lavar algo sujo, vocês acham que é algo ruim. As pessoas têm um cérebro sujo e nós queremos limpá-los, eles acham que é algo ruim. Eles estão dizendo que nós lavamos o cérebro como se fosse algo ruim. Mas não existe questão de lavar o cérebro. Eles não têm nenhum cérebro. Nós estamos dando um cérebro para eles. Prabhupada disse isso. Então, continuando aqui. A objeção principal diante da corte, disse o juiz, está sendo completamente rejeitada. E era que as duas tais vítimas, um pouco difícil a linguagem legal de se traduzir, mas as vítimas, assim chamadas vítimas nesse caso, e os defensores serão permitidos a praticarem a religião da sua escolha. Esta é a pergunta, se eles serão permitidos a praticar a religião de sua escolha, e a resposta completamente afirmativa é sim, que eles são permitidos. Disse o juiz John Leahy, o movimento Hare Krishna, continua o juiz, é uma religião genuína, com raízes na Índia, que datam milhares de anos. É uma coisa absurda que os advogados Mary Krashauer e Edward Shapiro tentem alienar a fé dessas pessoas para que eles para que eles cessem de existir. A separação da igreja e do Estado tem que ser mantida. Nós
Temos que nos manter uma nação de leis e não uma nação de homens. Este processo é completamente uma violação dos direitos constitucionais dos defendentes ou dos defensores, disse o juiz para a corte. Os acusadores estão baseando o seu caso numa premissa errônea e chegaram a uma conclusão absurda. A acusação é desprovida de qualquer alegação específica ou de qualquer coisa errônea executada pelos defensores. O juiz continuou: a liberdade de religião não é para ser mudada porque uma pessoa segue uma prática que não é convencional ou que é desaprovada pelas religiões principais da sociedade. Sem essa liberdade de expressão, de seguir o que a sua própria consciência dita na busca de Deus, a liberdade de religião não terá nenhum sentido, como é descrita na nossa Constituição. O movimento Hare Krishna, sim, tem tido muita pressão de vários grupos, o jornal continua, durante todo esse tempo. E agora parece que essa pressão será aliviada. E depois, quando Prabhupada ouviu Tamal Krishna lendo isso, Prabhupada disse que somente há 12 anos atrás, eu estava na cidade de Nova York, praticamente como um... como é a palavra em português? Praticamente como um mendigo na rua, sem nenhum dinheiro. E agora, 12 anos depois, o movimento Hare Krishna é reconhecido pela Suprema Corte de Nova York como uma religião genuína. E uma coisa importante que eu esqueci de dizer, quando Prabhupada instruiu os devotos a como proceder com esse caso, ele disse: vocês peguem todos os 83 livros que temos traduzidos, e vocês levem para a corte e digam para o juiz que ele não pode proceder com esse caso até que ele leia todos os 83 livros que temos. E Prabhupada insistir: vocês levem esses livros, todos os 83 livros. Eu não sei se os devotos levaram ou não, ou se levaram um livro ou alguns livros. Eu não consegui maiores informações sobre isso. Mas Prabhupada tinha muita fé que esses livros são a base, e se eles chegam na mão das pessoas, o mundo vai mudar. Agora, mais uma coisa importante, estamos quase chegando no final, só mais 17 minutos, sobre os livros. Rameshwar estava viajando com Prabhupada na Índia, 76 ou 77, de trem, e ele disse para Srila Prabhupada que Prabhupada, a caneta é mais poderosa do que as armas. Não, porque a caneta, a filosofia pode mudar a cabeça das pessoas no mundo. E Rameshwar havia anotado muitas perguntas para perguntar para Srila Prabhupada na ocasião certa. E durante esta viagem ele estava lá com Harisori e havia oportunidade para perguntar. E uma das perguntas que ele fez para Srila Prabhupada era que Srila Prabhupada, não, se diz que o movimento Hare Krishna vai tomar o mundo e nós estamos distribuindo milhões de livros, mas como é isso? Não, isso não quer dizer que milhões de pessoas se tornarão devotos porque nós estamos distribuindo milhões de livros. Como se explica isso? Isso quer dizer que a vibração desses livros, ou o canto de Hare Krishna nas ruas, a vibração do canto, tudo isso junto, a distribuição de Prashadam, vai mudar a atmosfera do mundo? E as pessoas vão querer um governo consciente de Krishna? E Prabhupada falou: sim, exatamente isso. Que esses objetos sagrados, os livros sagrados que são como deidades na casa de pessoas, o canto sagrado público nas ruas, isso tudo está pairando na atmosfera desse mundo material e está transformando o mundo. Como nós vemos tantos sinais positivos de coisas que são favoráveis para o movimento da consciência de Krishna e que estão acontecendo, ouvimos isso nas notícias agora constantemente. Eu li que num lugar no norte do Brasil,
uma vereadora propôs que a segunda-feira não vai se comer carne. É o dia sem carne. Na Hungria, o governo deu ordem para se queimarem todos os campos da Monsanto que tinham, isso é coisa recente agora nos últimos dias, milho geneticamente modificado. E saiu recentemente agora um filme de 2 horas feito pelos muçulmanos, que eles usam várias palavras dos livros de Prabhupada, da personalidade transcendental de Deus, e como a teoria de Darwin é uma farsa. Eles dão evidência científica como a teoria de Darwin é falsa, e Prabhupada disse que a teoria de Darwin ia cair, ia parar de existir, que é uma mentira. Então muitas coisas auspiciosas estão acontecendo, e isso certamente em grande parte é pela potência dos livros de Srila Prabhupada em toda parte do mundo. Então nós temos que ter essa fé, como Prabhupada tinha essa fé completa nos seus livros. E ele falava, por isso eu peço para vocês, distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros. E eu vejo que não existe melhor época do que essa época atual para distribuir livros. Nós estávamos viajando nessa viagem da Eurotour, 35 dias viajando por 10 países na Europa. E eu sempre que tive uma oportunidade eu estava distribuindo livros. Estávamos numa cidade pequena de Plymouth, na Inglaterra. E em 1 hora eu distribuí 2 Bhagavad Gita de capa dura e 7 livros pequenos. E praticamente todo mundo dizia assim, não tinha assim nenhum esforço especial. O único esforço, eu tinha que estar lá na rua e oferecer os livros. E eles pagavam bem. Então se nós vamos lá nas ruas, de uma forma ou outra, tem muitas diferentes maneiras de se distribuir livros. E outra coisa que Rameshwara disse, que Prabhupada só colocou uma objeção na distribuição de livros. A única coisa que não podíamos fazer, Prabhupada disse que era agir de maneira ilegal para distribuir livros. Mas até que chegasse naquela linha fina entre legal e ilegal, Prabhupada permitia. Os devotos tinham todos os tipos de histórias para distribuir livros. E Prabhupada constantemente desafiava eles. Mais livros, dobrem os livros, dobrem os livros. Não, e eu poderia continuar e continuar e continuar. Agora, outros passatempos que não são relacionados à distribuição de livros. Havia um devoto chamado Kiba Jaya. Como nós cantamos, Kiba Jayo Jaya Gorachanda. Esse devoto é chamado Kiba Jaya. E o pai dele é Shamakunda e a mãe é Girinda Mohini. Girinda Mohini. E isso foi no aeroporto de Los Angeles. Prabhupada chegou no aeroporto de Los Angeles. Uma grande chegada. Então, as maiores chegadas foram no aeroporto de Los Angeles. E Kiba Jaya tinha 4 anos. E a mãe de Kiba Jaya vestiu Kiba Jaya como um sannyasi, até com danda. E a mãe de Kiba Jaya disse para Kiba Jaya, você agora é um sannyasi. E você vai encontrar com Prabhupada. E você também é um brahmana. Isso significa o quê? Que você é muito limpo. Se você come, você tem que lavar as mãos, tem que lavar a boca, você tem que atuar no padrão de um sannyasi, de um brahmana. Você entende? Kiba Jaya falou assim, mam, eu entendo. Mata, não tem problema. Foram no aeroporto, Prabhupada chegou e Prabhupada convidou o pai de Kiba Jaya, Shamakunda e Kiba Jaya, para virem no carro com ele para o templo. Prabhupada estava sentado no banco de trás, Kiba Jaya e... Prabhupada sentado no banco da frente, Kiba Jaya e seu pai na parte de trás. E antes de Prabhupada sair, alguém veio na janela, uma devota veio na janela e deu 2 biscoitos para Prabhupada, 2 bolachas que os devotos fazem. Como se fala em português? Cookies. Eu acho que é biscoito. Isso não estou muito lembrado. E Prabhupada deu um para Kiba Jaya. E o carro partiu. E Kiba Jaya imediatamente comeu o seu biscoito. E depois a mão dele está toda suja. E Kiba Jaya ficou completamente preocupado. E agora Prabhupada vai me ver com a mão suja. Eu não tenho como lavar a mão, e Prabhupada não vai pensar que eu sou um brahmana, ele não vai pensar que eu sou um sannyasi genuíno. E ficou completamente preocupado e transtornado e triste. E Prabhupada começa a comer o seu cookie de pedaços, sem tocar na boca e sem derrubar nada. Um pedaço, outro pedaço, sem tocar na boca. Prabhupada termina de comer o cookie, o biscoito, e Prabhupada faz assim.
E Kibajaya viu o Prabhupada fazendo isso, e ele pensou, assim que se faz, então Kibajaya também fez. Imediatamente ele se sentiu feliz e aliviado. E ele pensou, depois com o tempo, ele pensou, tempo, lugar e circunstância. E na sua vida, muitas vezes, ele adotou isso. Kibajaya, tempo, lugar e circunstância. E logo depois, enquanto ainda estava em Los Angeles, Prabhupada convidou Kibajaya para andar com ele numa caminhada matinal. E lembrou o nome de Kibajaya. E Kibajaya ficou impressionado com o Prabhupada, ele tem tantos devotos, eu sou só uma criancinha, que ele se lembra do meu nome. E até hoje, Kibajaya agora tem mais de 30 anos, e ele contou essa história sobre Prabhupada. Prabhupada era muito atento para com seus devotos. Os devotos eram as gemas de Prabhupada. Inclusive, tem um passatempo sobre isso. Em Vrindavana, o Palácio de Ouro, Prabhupada não teve oportunidade de residir no Palácio de Ouro. Porém, antes de deixar esse mundo, Prabhupada foi a Vrindavan e ele visitou o Palácio de Ouro enquanto tal palácio ainda estava sendo construído. E nessa visita, naturalmente, haviam muitos devotos com Prabhupada. E um desses devotos era Balimardhan, o devoto que falamos antes. E outro devoto era Soma, que ainda vive em Vrindavan. E Balimardhan perguntou para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, no mundo espiritual, se diz que os palácios de Krishna em Dwaraka, eles são cheios de gemas preciosas, ou pedras preciosas nas paredes, não? E que elas iluminam tudo. E Prabhupada, e o seu palácio? Prabhupada parou, pegou sua bengala, apontou para os devotos ali presentes e disse, vocês, meus devotos, são as minhas gemas, são as minhas pedras preciosas. Então Prabhupada tinha grande sentimento, grande admiração e grande amor pelos devotos. E ele queria que nós fôssemos bem-sucedidos pregando a sua missão. Certa vez um devoto disse para Prabhupada, Prabhupada, todas as glórias para o Senhor. E Prabhupada disse que eu serei glorioso quando os meus devotos forem glorificados por toda parte do mundo. Então nós temos que ser as gemas, as joias de Prabhupada em conduta, em execução do nosso dever, em expandir a consciência de Krishna, aquela fé inabalável, que se nós damos um livro de Prabhupada para as pessoas, a vida das pessoas vai mudar. Existem tantos passatempos sobre isso, passatempos praticamente ilimitados, eu podia falar por horas e horas, passatempos sensacionais. Eu pessoalmente vim para o movimento da consciência de Krishna comprando um livro na rua, o Shishopanishad. Rameshwar também comprou um livro, o mesmo livro, Shishopanishad. E tantos outros devotos. Devotos que leram um livro que estava sentado na sua casa por 20 anos e os pais não haviam lido. Os pais compraram o livro antes dele nascer. Tem um devoto aqui em Alatya. E 20 anos depois o livro está lá na prateleira, ele pegou o livro, se tornou um devoto de Krishna e foi iniciado. Então esses livros são altamente poderosos, Prabhupada é altamente poderoso. Agora, alguns poucos minutos, a Kinchana Krishnadas Babaji. A Krishna Kinchanadas Babaji era um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e era irmão espiritual de Srila Prabhupada. Existem muitos passatempos. Certa vez, em Vrindavan, quando Radhanath Swami ainda era um visitante, ainda tinha o cabelo dele Rastrafari acho que se fala. A Kinchana Krishnadas Babaji estava subindo para falar com Prabhupada, um sannyasi falou, não, ninguém pode incomodar Prabhupada. Mas Radhanath, na época ainda não era Radhanath, disse para ele, por favor, esse é a Kinchana Krishnadas Babaji, diga para Prabhupada, diga que é ele que está aqui, por favor, diga. E o devoto concordou e foi lá. E Prabhupada, claro, imediatamente falou, traga ele aqui. E Prabhupada estava pregando para uma audiência de visitantes. Quando a Kinchana Krishnadas Babaji veio, Prabhupada se levantou, eles deram um grande abraço, Prabhupada sentou a Kinchana Krishnadas Babaji junto com ele na almofada e começaram a falar em Bengali, e rir, praticamente sem mais notar a audiência que estava presente. E continuaram conversando. Então esse Kinchana Krishnadas Babaji, ele havia feito um voto
que ele simplesmente cantava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele não falava. Se alguém falava alguma coisa para ele, como está você hoje, aqui na Krishnadas Babaji? A resposta era Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Você quer alguma prachada? A resposta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. E na verdade os devotos nem sabiam se ele falava inglês ou não. Porque muitos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta e muitas pessoas na Índia na época não falavam inglês. Mas chegou o dia do desaparecimento, o dia mais triste para os devotos do desaparecimento de Srila Prabhupada. E muitos devotos estavam presentes na época. E Prabhupada estava sem comer por muito tempo. Vocês já viram, devem ter visto o filme, muito magro, praticamente em osso. O Kaviraja disse que a alma espiritual era que estava mantendo o corpo, que o corpo não tinha mais nenhuma vida. E no momento final, o Kaviraja pegou, os devotos todos cantando o Mahamantra, o Kaviraja pegou um algodão, colocou no nariz de Srila Prabhupada, viu que o algodão não movia mais, e ele fez assim com a mão. Que não, ele foi embora. Não, mostrando que Prabhupada foi embora. E um dos devotos presentes na época era Ayodhyapati, que hoje é Bhakti Bringa Govinda Swami. E naturalmente Ayodhyapati era um brahmachari, estava muito feliz, transtornado, foi para o quarto do lado, e a Kintina Krishnadas Babaji foi atrás dele, e em inglês perfeito, Ayodhyapati nunca havia ouvido ele falar inglês, perguntou para Bibi Govinda, você sabe quem é o seu mestre espiritual? E Bibi Govinda, tão transtornado com a situação, disse, não. E a Krishnadas Babaji disse, o seu mestre espiritual é o maior acharya que já existiu nessa terra. Nenhum acharya, nem mesmo o Sr. Chaitanya, nenhum avatar fez o que o seu mestre espiritual fez. Que foi de levar a consciência de Krishna para o Ocidente. Ninguém jamais fez isso. Portanto, ele é o maior de todos os acharyas e avatars. E vejam que esse é um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, glorificando Prabhupada neste nível. Que Prabhupada é realmente uma pessoa, um mestre espiritual extremamente especial. Ele não é simplesmente algum outro mestre espiritual. Ele é o fundador acharya da ISKCON, que está levando esta missão para frente através do seu poder de pureza. Agora temos 3 minutos. Eu quero abrir, eu não sei se existe alguma pergunta ou não, então eu gostaria de parar no momento e ver se vocês têm alguma pergunta. Eu ficarei muito feliz em responder. Hare Krishna. Enquanto eu aguardo ver se tem alguma pergunta, um passatempo especial de Gopal. Gopal estava em Calcata na ocasião do primeiro Ratha Yatra de Calcata, antes do Ratha Yatra. E Prabhupada foi ao templo de Radha Govinda, as deidades onde Prabhupada... Estou vendo, está vindo perguntas agora. Foi estar no templo de Radha Govinda e... Quando Prabhupada entrou, um indiano parou Prabhupada e disse, Swamiji, por favor, dê as suas bênçãos para que a minha filha se case. E Prabhupada não está só olhando para o homem insistindo, dê as suas bênçãos, por favor, dê suas bênçãos para que minha filha se case. O homem está insistindo e falando. E Gopal estava do lado de Prabhupada, ele era um brahmachari. E no momento, Prabhupada, querendo se desligar do homem, falou, sim, a sua filha vai se casar, ela tem todas as minhas bênçãos, e ela vai se casar com este devoto aqui.
E apontou para Gopal. Gopal ficou em pânico. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Prabhupada já me comprometeu para me casar com essa devota indiana. Eu não quero me casar. Então Gopal voltou, dali foi para o templo da ISKCON e depois saiu viajando em Sankirtan para fugir do homem indiano para não se casar com alguma moça. Eu sei que vocês estão escrevendo alguma pergunta e eu gostaria de responder. Pradyumna Dasa pergunta se você pode contar no Passatempo Srila Prabhupada sim, Tamal Krishna Maharaj, um dos maiores devotos. Primeiro vou contar algo sobre Tamal Krishna Maharaj. Então, Tamal Krishna Maharaj, ele conta que ele tinha uma personalidade muito forte. Eu encontrei com o Tamal Krishna Maharaj em Hong Kong. Eu estava viajando a negócios quando ele ainda estava vivo e, por coincidência, o hotel que a minha companhia me colocou, que era esqueci do nome agora, um hotel importante em Hong Kong, do lado de Kowloon. Você cruza a baía da Elizabeth Bay, da Rainha Elizabeth, vai do outro lado, Peninsula Hotel, acho que é. E na mesma rua do templo. E quando eu telefonei para o templo, eles falaram, você pode vir andando. Fui andando, cheguei lá de noite, e o templo está cheíssimo. É um templo super bem localizado, não muito grande. Quem está dando aula? Tamal Krishna Maharaj. Quem está sentado na sala? Tamal Krishna Maharaj. E existe um devoto cantando. O devoto parou de cantar, e Tamal Krishna Maharaj pediu para ele, agora cante Ei Baro Karuna Koro. E eu lá atrás de todo mundo, de gravata, de terno, ninguém me conhecia em Hong Kong. E o devoto falou, eu não sei cantar essa música. Tamal Krishna, assim, alguém aqui sabe cantar essa música? Ninguém levantou a mão. Eu lá de trás levantei a mão. Ele falou, você toca harmônia? Eu falei, sim, vem aqui para frente. Fui lá na frente, cantei, ele ficou olhando. Quando eu terminei de cantar, ele disse, quem é você? Eu falei, eu sou Lilananda Das, eu estou viajando de Nova York, estou aqui a negócios. Parece que Krishna mandou você lá de Nova York aqui para Hong Kong só para cantar essa música. Aí depois ele deu aula e eu naturalmente fiquei muito honrado de ser elogiado por Tamal Krishna Maharaj, associado pessoal de Prabhupada, na frente de todo mundo. Depois da aula ele veio falar comigo, conversamos, ele me disse que, eu disse que eu ouvi dizer que você está indo na universidade. Ele falou assim, eu tenho um espírito muito competidor. Eu já ganho dos karmis no canto de Hare Krishna, na prática da Bhakti Yoga. Agora eu quero ganhar deles no seu próprio campo. Eu quero ganhar deles. Aí ele disse, amanhã eu quero convidá-lo para um café, um de jejum matinal típico chinês. Quero que você venha ter esse de jejum comigo. Eu fui, estava lá o primeiro devoto chinês, Giriraj Swami, que era braço direito dele, Tamal Krishna Maharaj e eu. E vários devotos servindo, alimento delicioso. E ele foi muito bondoso, muito misericordioso comigo. Ele perguntou sobre a minha vida. Eu disse que a minha vida tudo muito bem, profissionalmente, pessoalmente. A única tristeza que eu tenho é que eu me divorciei. E eu me sinto muito triste por isso. E ele disse, não seja tão duro consigo mesmo. A única pessoa que me falou dessa maneira, não seja tão duro consigo mesmo. Todos nós fazemos erros. E Tamal Krishna foi o criador, junto com Vishnujana, o famoso Vishnujana cantor, do Radha Damodara, que tinham vários ônibus nos Estados Unidos viajando. Eles viajavam nos ônibus. E Tamal Krishna relata que ele era aquela pessoa muito pesada, muito forte. E Vishnujana era aquele tipo muito doce, tipo Radhanath Swami. Então a combinação deles era muito perfeita. Então, certo dia, eles estão dentro do ônibus, o ônibus parado, e tinha as deidades de Radha Damodara dentro do ônibus. E a razão por que Prabhupada deu o nome dessas deidades de Radha Damodara era porque dentro do ônibus as deidades tinham que ser amarradas com uma corda, porque quando o ônibus anda, as deidades podiam cair. Então Prabhupada ouviu isso e deu o nome Radha Damodara. Então, certa noite, eles estão fazendo arte à noite.
as janelas do ônibus abertas, estão as deidades lá, os devotos, e um devoto oferecendo a lâmpada de ghee. Umas pessoas passaram do lado de fora do ônibus, chamaram a polícia, disseram para a polícia, tem 2 crianças amarradas, e eles estão torturando as crianças com fogo. E a polícia foi lá, e naturalmente eles pregaram e explicaram para a polícia, né, o que estava acontecendo. E o grande competidor de Tamal Krishna Maharaj na distribuição de livros era o Templo de Los Angeles, que na época era administrado por Jayatirtha Prabhu. Mas numa maratona, quase certo foi de 75, Tamal Krishna foi para o gerente da BBT, Rameshwar, e falou, olha, aqui está esse cheque assinado, sem valor, o que quer que Jayatirtha dê para o BBT, você adiciona $10 mil, e o cheque vai passar com fundo, sem problema. Não importa quanto dinheiro eles derem, você adiciona 10 mil e nós vamos ganhar essa maratona. E eles ganharam a maratona. Se não me engano, era mais de $300 mil. Mas aí eles foram para a Índia, para o festival de Mayapur. E haviam problemas, devotos tinham problemas contra Tamal Krishna Maharaj, porque ele era muito pesado. E ele pregava muito contra os grihastras, presidentes de templo, e tirava os devotos dos templos, levava, porque era muito agradável viajar com sannyasis por toda parte, nos ônibus, do que ficar num templo, né? Eu viajei agora 35 dias de ônibus na Europa, com 43 devotos, super inspirador, quero fazer mais disso. Então, naturalmente, os devotos iam com ele. Mas quando ele chegou em Mayapur, Prabhupada chamou ele. E ele sabia que muitos presidentes de templo estavam contra ele, embora ele estava distribuindo muitos livros. E antes de Prabhupada falar qualquer coisa, ele já disse, Prabhupada, eu não sei o que eu vou fazer. Nós estamos fazendo todo o possível para levar à frente a sua missão, distribuir livros e mais livros. Eu não sei o que... Prabhupada, talvez eu tenha que ir para a China. E acabou a conversa, ele foi embora. Desculpe. No outro dia de manhã, Prabhupada manda um devoto chamar Tamal Krishna. Prabhupada quer falar com você. E Tamal Krishna pressentiu na hora, não, eu não vou. Eu não vou. De jeito nenhum eu vou. Chega, falar com Prabhupada, Prabhupada falou, então você vai agora para a China, você vai abrir a China. Tamal Krishna falou, mas Prabhupada, nós estamos distribuindo tantos livros nos Estados Unidos, esse é o meu serviço, Prabhupada. Prabhupada falou, eu sou o seu mestre, eu tiro o seu serviço agora, você não tem mais esse serviço, agora você vai para a China. E ele se rendeu. O exemplo de que um devoto tem que se render aos pés de lótus do mestre espiritual. Ele tinha toda essa expansão, inclusive quando ele saiu da Índia e foi para os Estados Unidos, é uma história importante. Que ele era GBC na Índia, estava pregando na Índia. Mas ele disse para Prabhupada, Prabhupada, eu tenho que tirar uma folga da Índia, eu quero ir para os Estados Unidos pregar. E Prabhupada disse, pregar? Que pregação? Pregar quer dizer resultados. Pregar quer dizer quantos devotos você vai fazer, quantos livros você vai distribuir, quantos templos você vai abrir. Isso é pregação. E ele disse, Prabhupada, quando o senhor voltar para os Estados Unidos, eu vou ter 20 bhaktas novos, com cabeça raspada e cantando japa para o senhor iniciar. E dito e feito, Tamal Krishna tinha determinação de ferro. Quando o Prabhupada chegou, esses 20 bhaktas estão indo lá oferecendo reverência, cada um tem uma rosa, e eles estão raspando a cabeça dos 2 últimos bhaktas para entrarem no quarto, oferecerem reverência para Prabhupada e oferecerem flores. Então, grande, poderosíssimo Vaishnava. E Prabhupada tinha alto respeito por Tamal Krishna Maharaj. Numa certa ocasião, Tamal Krishna Maharaj, Prabhupada estava mandando uma carta para todos os presidentes de templo da ISKCON do mundo. A carta está pronta para ser enviada. Tamal Krishna chega e lê a carta. Ele disse para Prabhupada, Prabhupada, essa carta não é uma boa ideia. Por causa disso, vai ter efeitos que não serão favoráveis para o nosso movimento. Após Prabhupada ouvir os argumentos de Tamal Krishna, ele desistiu de mandar a carta.
Por isso, um devoto não é uma vaquinha de presépio que nunca dá opinião. Não. Um devoto é respeitoso com todos. Mas ele dá opinião. Se você tem essa inteligência, você tem certa convicção, você dá. Tamal Krishna sempre deu a sua opinião em frente a Prabhupada. E Prabhupada, às vezes, mudou a sua própria ideia. Eu tenho tantos passatempos de Tamal Krishna. Tamal Krishna estava em Los Angeles com Prabhupada, sentado no jardim de Prabhupada. E também lá com ele estava esse devoto famoso, Shrutakirti e mais um devoto. E Tamal Krishna foi fazer uma coisa e a chave caiu, ele não notou. E aquela chave tinha todas as chaves de Prabhupada, do cofre de Prabhupada, de tudo. E Prabhupada disse para Shrutakirti, me dá essa chave. Pegou a chave e colocou embaixo do dote. Daqui a pouco Tamal Krishna volta. Prabhupada fala, Tamal Krishna, vai no meu cofre e pega aquele anel meu. Lá vai Tamal Krishna. E Tamal Krishna não volta. Prabhupada manda esse o devoto vai lá e fala, Prabhupada quer saber por que você não voltou? Não, diga para ele que eu já volto. O devoto vai lá, volta, e Prabhupada imediatamente fala, vá novamente, diga para Tamal Krishna, eu quero meu anel agora mesmo. O devoto vai atrás de Tamal Krishna, e Tamal Krishna está desesperado tentando encontrar a chave. E lá Prabhupada está rindo com a chave dele escondida. E finalmente Tamal Krishna volta sem o anel, e Prabhupada pega a chave e começa a balançar. Você tem que ser mais atento com as chaves. Krishna. Esse passatempos de Prabhupada precisamos de 2, 3, 4 horas, porque tem tanto mais para se falar. Só de Tamal Krishna tem muitos passatempos com Prabhupada, coisas importantíssimas, instruções importantíssimas. E assim é muito pouco tempo para saborear o néctar. Mas se houver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, também alguém está falando aqui, Jayananda Prabhu e a relação dele com Prabhupada. Sim, Jayananda Prabhu era um devoto muito humilde, né, que nunca queria respeito. Prabhupada disse que quando Jayananda Prabhu veio, ele era um motorista de táxi. E ele deu $5.000 de doação para Srila Prabhupada quando ele veio. E naquela época, $5.000 hoje em dia é bastante dinheiro. Naquela época era muito mais dinheiro. E aconteceu que Jayananda, ele era tão dedicado e trabalhava tão duro que nas aulas de Prabhupada às vezes ele dormia, mas Prabhupada não queria que ninguém incomodasse, ele deixava ele dormir. Prabhupada admirava o serviço dele. E certa vez Jayananda entrou numa dessas aulas e Prabhupada disse, veja Jayananda, ele parece com o Sr. Chaitanya. Jayananda era grande, no Chaitanya Charitamrita fala que o Sr. Chaitanya era grande, o peito grande, braços grandes, e Prabhupada, veja, ele parece o Sr. Chaitanya. E Jayananda ficou todo vermelho de vergonha. E Jayananda foi quem levou o Jayapataka Swami, quando Jayapataka Swami visitava o templo, para ajudá-lo a construir o carro de Ratha Yatra. Eu vi isso de Jayapataka Swami. E quando chegaram lá, ele deu um martelo para Jayapataka Swami, que na época era um visitante, falou, por favor, pregue aqui. Jayapataka Swami nunca havia usado um martelo na vida. Ele pegou um prego e Jayananda disse, nossa, você é tão perito que você é um carpinteiro profissional? Ele nunca havia tocado no martelo na vida. Mas Jayananda queria entusiasmá-lo, queria ajudá-lo. E Jayananda, eventualmente, ele teve câncer. E os pais deram para ele $5.000 e para que ele fizesse um tratamento. Mas Jayananda decidiu que ele não queria tratamento, que ele queria dar os $5.000 para Prabhupada e deixar esse mundo. Então Jayananda deu os $5.000 para Prabhupada, deixou esse mundo com os devotos cantando Hare Krishna. Prabhupada escreveu uma carta, existiu uma carta onde Prabhupada disse que Jayananda voltou para o mundo espiritual. E também Prabhupada disse que quando Jayananda veio para esse movimento, ele me deu os $5.000. E agora, quando ele partiu, ele me deu $5.000. Jayananda. Vamos ver. Nossa, na Veda Base tem 90 citações de Jayananda. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a carta que Prabhupada escreveu para ele. 67, 68. Eu acho que deve ser uma das finais.
Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, muito linda essa carta. Hare Krishna. A data é 5 de maio, escrita em Bombay, na Índia, 1977. Não, pouco tempo, alguns meses antes de Prabhupada deixar esse mundo. Meu querido Jayananda, por favor aceite as minhas bênçãos. Eu estou sentindo muito intensamente a sua separação. Em 1967, você se uniu a nós em São Francisco. Você estava dirigindo o meu carro e cantando Hare Krishna. Você foi o primeiro homem a me dar uma contribuição de $5.000 para imprimir o meu Bhagavad Gita. Depois, você rendeu serviço muito favorável para Krishna de várias maneiras. Eu espero que no momento da sua morte você tenha se lembrado de Krishna e, como tal, tenha sido promovido para a Associação Eterna de Krishna. Se não, se você tem algum vestígio de desejo material, você foi para os planetas celestiais para viver com os semideuses por muitos milhares de anos e desfrutar da vida material opulenta nos planetas celestiais. De lá você pode ser promovido para o mundo espiritual, mas mesmo se você falha na sua promoção para o mundo espiritual, naquele momento você desce novamente nesta terra e nasce numa grande família, como um yogi ou um brahmana, ou numa família aristocrática, aonde você terá a oportunidade de reviver a consciência de Krishna. Mas, como você estava ouvindo o Krishna Kirtan, eu estou seguro que você foi promovido diretamente para Krishna Loka. Jamma karma chamedivyam evam joviti tatvatahat chaktvareham punar jammad naitimam eti swarjana. Bhagavad Gita 4.9, Prabhupada cita. Krishna fez a você um grande favor para que você não continuasse neste corpo doentio e deu para você um lugar adequado para você servi-lo. Muito obrigado, seu bem-querente eterno A.C. Bhaktivedanta Swami. E tem mais uma carta aqui. A morte de Jayananda foi gloriosa. Uma carta para Rameshwara. Foi muito bom que Jayananda disse: qual é o valor de tal corpo inútil? Melhor abandoná-lo. Jayananda disse isso. Qual o valor desse corpo inútil? Melhor abandoná-lo. Ele abandonou o seu corpo de uma maneira muito maravilhosa e foi transferido para Vaikuntha. Eu já mandei uma carta de condolência, eu acho que é, em português, para ser publicada na revista De Volta ao Supremo. Todos devem seguir o exemplo de Jayananda. Eu estou muito orgulhoso de ter um discípulo tão bom como Jayananda. Se possível, a foto de Jayananda deve estar presente no festival de Ratha Yatra do Sr. Jagannath. E em todos os nossos templos, um dia deve ser reservado anualmente para um festival em honra dele. Assim como nós fazemos festivais nos dias dos grandes Vaishnavas. Esse é um pouco de Jayananda. Não todos os devotos adoravam Jayananda, ele era um devoto querido por muitos. Não. Prabhus, muito obrigado por me ouvirem. E eu estou sempre disposto, eu pretendo ir ao Brasil para o Festival de Nova Gokula em novembro. Gostaria de reservar algumas horas para falar sobre Srila Prabhupada, mas eu gostaria de falar por 3, 4 horas, porque tem muita coisa para se aprofundar, muitos detalhes, muitas instruções importantes, que como os seguidores de Srila Prabhupada, discípulos diretos e os outros que são discípulos dos discípulos,
Nós temos que entender as instruções de Prabhupada e temos que carregá-las conosco com muito carinho, né, e transmiti-las para outros. Não, essa é a nossa missão. Prabhupada fez a nossa vida afortunada através dos seus livros, dos seus templos, dos seus devotos, da sua prachada, do canto. Ele fez a nossa vida. Nossa vida era uma vida sem fortuna. Ele tornou a nossa vida afortunada. E agora é nossa missão fazer a vida das outras pessoas no mundo afortunada. Não. Alguma coisa temos que fazer para dar consciência de Krishna para elas, dentro da nossa possibilidade. Tem mais alguma coisa sendo escrita? Parece que é uma longa sentença. Aham. Não vejo mais nada. Então, eu aguardo a confirmação que eu posso desconectar. Eu não quero desconectar sem a confirmação de vocês, que seria rude. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Tantos passatempos maravilhosos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.